Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao nosso canal e hoje a gente vai estar conversando sobre o que você precisa fazer para sua empresa crescer. Olá pessoal, peço desculpa pela voz um pouco resfriada, um pouco rouco, mas vamos lá para o vídeo. Bem, o empresário ele tem que mudar uma mentalidade, quebrar um paradigma e pensar somente em custo, né? O empresário vai contratar um produto, vai comprar um produto, vai contratar um serviço. Quando eu falo produto, obviamente eu não estou falando produto para revenda, que isso é outra história, mas vai comprar um equipamento para industrialização, uma máquina que tem uma melhor produção, ou vai contratar um serviço, um fornecedor de site, um contador, uma empresa de software, um consultor, um profissional, uma pessoa física, pensar em custo e sim tem que começar a pensar em investimento. Enquanto você, empresário, começar a analisar o custo, você vai estar patinando. Então, pare de pensar em relação a quanto aquilo custa e comece a pensar em quanto aquilo pode te dar de retorno, né? E eu vejo vários exemplos no mercado de empresários que costumam ainda buscar sempre o melhor preço. Não que isso esteja errado, né? Não é errado em se buscar o melhor preço. O que é errado é se contratar pelo melhor preço, que eu falo, que não necessariamente é o melhor preço, é o preço mais baixo, ou seja, eu vou mudar, deixar bem clara a frase aqui. Empresários que costumam contratar pelo preço mais baixo. Obviamente nem sempre o mais baixo é o que tem a melhor qualidade, mas nem sempre o que é mais caro tem a melhor qualidade também, né? Ou seja, não é porque você pagou menos que você vai ter um serviço pior, ou que você pagou mais você vai ter um serviço melhor. Essa regra não é 100% correta, né? Então existe uma relação de investimento versus retorno. Se você vai contratar um funcionário, o funcionário ele pede um salário X ou ele pedir um aumento, a questão é quanto que esse funcionário te dá de retorno. Você vai contratar um fornecedor de serviço, alguém para fazer teu site, desenvolver teu programa, um consultor, um operador de telemarketing, uma empresa, um contador, continua indo muitos empresários visando o custo. Eu vou trocar daquele contador porque aquele contador é mais barato. Mas qual o retorno que um determinado prestador de serviço pode te fornecer em relação ao investimento que é feito? Obviamente, analisando se o investimento é menor, mas o serviço é o mesmo, obviamente vá para aquele que tem um investimento menor, mas analise o retorno, né? Então, a grande pulo do gato, o que é aqui? Você para de olhar como custo e começar a olhar como retorno do investimento. Então, eu peguei vários exemplos aí que eu tenho observado aí, comecei a prestar atenção em relação a isso de forma mais prática e vejo aí em grupos, discussão, alguns prospects da KIC, empresários buscando sempre, vou fazer um site, quero um site bom e barato. Por que tem que ser bom e barato? Não importa o preço, aí que está o detalhe, não importa quanto que você está investindo, e sim quanto que aquilo vai te dar de retorno, né? Essa é a mentalidade, eu quero barato. Começar a riscar isso, eu quero um bom investimento, né? Pode ser que esse investimento tenha um valor financeiro baixo, o que acaba sendo barato, mas pode ser que não. A questão é, você tem que começar a pensar, um funcionário quer, por exemplo, pedir 10 mil reais de salário para você. Você vai achar um absurdo? Não vou achar um absurdo se um funcionário bater aqui na minha porta e pedir 10 mil reais de salário. O que eu vou pensar inicialmente? Beleza, o que eu vou ter de retorno em relação a esses 10 mil? Vai que ele seria um super funcionário e me dê 20 mil de retorno? Eu vou contratar ele, né? Então, essa é a mentalidade que tem que ser mudada. Inicialmente, o empresário vê e analisa quanto que eu estou gastando, ou seja, o custo, né? E não está parando para analisar o retorno. Então, antes de você dizer não, né, para um determinado funcionário, um determinado prestador de serviço, um determinado produto, comece a analisar se eu pagar isso, qual o retorno que eu vou ter.
né? Essa mudança de mentalidade que tem que ser trabalhada. E agora falando mais de maneira mais prática, com os clientes da KIC Brasil e outros estudos de mercado que a KIC Brasil é uma empresa de gestão, é bem nítido, as empresas que mais investem são as que mais crescem, né? Eu já comentei isso em outros vídeos, e não tem como você crescer sem fazer investimentos, né? Ah, mas a minha empresa está passando por dificuldade. Então vamos entender um pouco como pode se trabalhar isso. A gente fez um estudo aqui e a gente chegou à conclusão que um valor ideal de investimento para uma empresa seria em torno de 3% do seu faturamento. Esses 3% é um valor que você não pode deixar reservado para investimento. É um valor que você tem que obrigatoriamente investir. Se você não tiver nada para gastar ou investir naquele mês, você vai achar alguma coisa para você investir. Seja um treinamento, seja compra de equipamento, seja alguma coisa, você é obrigado a investir nesse dinheiro. Por que eu falo que é obrigado? A partir do momento que você tem essa verba e você se cria a política de investir ela, você vai automaticamente sair da inércia e vai começar a buscar aonde investir. E ao buscar onde investir, você normalmente vai começar a trabalhar onde a sua empresa tem maiores problemas, né? Então isso vai começar a fazer da mentalidade em focar em investimento. Conforme você vai investindo e vai vendo o retorno do seu investimento, você vai querer investir mais, né? Então 3% é um valor do faturamento bruto, é um valor que não pesa, né, dentro de um cenário de uma empresa sadia. Eu já vou entrar em cenários de empresas que estão em fase de recuperação, mas que pode ser trabalhado de maneira desculpa, de maneira mais equilibrada, digamos assim, né? Então mudar realmente esse paradigma. Então guarde esse número, 3%, né? Se você investir pelo menos 3% do seu faturamento todos os meses, você pode vir me cobrar. Você na verdade vai acabar crescendo, né? Não tem como não crescer. Lógico, há exceções de você fazer o investimento errado, né? Existe também, eu vejo aí em alguns serviços que são comuns aí, o pessoal ir muito atrás de preço, e eu entendo um pouco também porque que o empresário às vezes está calejado de medo de investir, né? Porque tem muita empresa ruim no mercado, né? Eu falo isso na parte de software, eu falo na parte do marketing, agências de publicidade, serviços de telemarketing, algumas áreas que a KIC atua, e tem muita empresa ruim no mercado. Isso acaba queimando o profissional. Então você vai fazer um site, o cara que é um valor às vezes um investimento um pouco mais elevado, você vai ficar com o pé atrás, né? Se aqui vai dar retorno, então você fica um pouco receoso, né? A gente passa por isso também aqui na hora de contratar alguns serviços. A gente analisa realmente se o investimento vale a pena, mas eu tenho que, na verdade, justamente isso, eu tenho que analisar e não, na verdade, contratar pelo menor custo. Eu tenho que analisar bem o fornecedor e realmente ver se vale a pena fazer aquele investimento ou não. Às vezes começar mais devagar e depois ir potencializando esse investimento. Mas digamos que você seja uma empresa que não esteja de uma maneira financeira sadia, ou seja, você não consegue, na verdade, suas contas não fecham, né? E não sobra esses 3%. Você ainda pode investir, você vai investir no seu tempo, né? Se você não tem condição de contratar um serviço que vai ser essencial para alavancar a sua empresa, então o teu investimento ele vai ser em tempo. Você, gestor, vai ter que fazer alguns trabalhos, né, pessoalmente, para conseguir justamente ter esse investimento até que esse investimento comece a dar retorno. E tempo é dinheiro, então você realmente, e financeiramente você vai estar investindo, porque se você vai estar executando uma determinada tarefa, por exemplo, você não tem condição de contratar alguém da área de marketing para fazer reformular teu site ou fazer campanhas em mídias sociais, beleza, você não tem condição? Então estude, tem um monte de curso online, comece a fazer tentativas e erros, né? E é o seu tempo que você vai despender em relação a isso, então é um investimento, né? Obviamente, se você contratasse um fornecedor já com a experiência na área, esse tempo obviamente é menor, mas vai ter um investimento financeiro que você não tem. Então, como você não pode gastar, você vai ceder o seu tempo para aprender a fazer aquilo que você não pode contratar e colocar em prática. Mas você tem que realmente ceder esse tempo, né? Então,
não adianta você não fazer porque não tem dinheiro. Se você não fizer, não vai acontecer nada e a tua empresa vai continuar inércia, acontecendo exatamente do jeito que ela está atualmente. Ou seja, a menos que venha fatores externos, ela vai continuar exatamente no mesmo cenário. Ou seja, para crescer, tem que investir, seja ele em tempo ou seja ele no aspecto financeiro. Tem que ocorrer esse investimento. Então guarde esse número, 3%, né? Dedique 3% do faturamento da sua empresa a inovações tecnológicas, a treinamento, a investimento em marketing, consultoria, coach, seja o que for. Mas invista, crie uma regra, é quase como se fosse um dízimo. Todos os meses você vai investir, né? Ou vai comprar um equipamento, alguma coisa você tem que parar, pensar, e esse movimento de você parar e pensar no que investir é muito bom, que vai fazer com que você saia da sua inércia e comece justamente a pensar aonde você vai investir e onde você vai dar retorno. E a partir do momento que você começa a investir, você vai perceber duas coisas. Primeiro, que existe investimento errado, né? Como qualquer investimento financeiro, você vai investir em fornecedores errados, você vai errar bastante, mas você está criando o hábito de sair da inércia, de buscar inovação. E a partir do momento que você vai ganhando a prática, você vai começar a investir de maneira mais correta, né? E você vai começar a melhorar os resultados da tua empresa. Então, assim, não basta apenas investir, você também tem que investir corretamente, né? Então, acertar o teu fornecedor, para que realmente analisar muito bem a escolha do seu produto ou serviço que você vai contratar, para que você não perca dinheiro e se desestimule a investir. O que acontece com muitos empresários é que eles erraram muito e eles têm medo de investir novamente. Existe motivo para se pensar dessa forma. O que não pode criar isso, um bloqueio mental, e parar de investir, né? Que é o que acontece com muitos empresários. Eles querem crescer, mas não fazem nada para mudar, continuam na inércia. Tem um vídeo que eu falo sobre isso daí, né, em relação a empresa estar estagnada, ou seja, ela não busca uma inovação, não busca um processo de melhoria contínua e vai ficar sempre naquele cenário, sujeito a fatores externos. Então, peço assim, encarecidamente para o seu bem, né? Pense em investimento, pare de pensar em quanto aquilo custa, mas sim em quanto aquilo vai te dar de retorno. Então, se o funcionário bater na sua porta pedindo um aumento, né, ou vai contratar um novo funcionário que você acha que o investimento dele é alto, comece a analisar o quanto que esse funcionário pode dar retorno, ou fala funcionário, pode ser prestador de serviço, ou produto, equipamento, seja o que for. Mude a mentalidade, risque a palavra custo e comece a pensar na palavra investimento, né? Comece a mudar essa mentalidade, que eu te garanto que também o cenário da sua empresa vai começar a mudar. Bem, pessoal, obrigado pelo vídeo. Curta esse vídeo aqui se você gostou, curta o nosso canal e até o próximo vídeo. Obrigado.